Bom dia, irmãos e irmãs, queridos da Igreja Batista do Barro Preto. E a você que nos acompanha, que nos assiste já há muito tempo através do nosso canal. Deus abençoe você, sua família, mais uma vez. Sejam bem-vindos à EBD online da Igreja Batista do Barro Preto. A gratidão sempre aqui ao pastor Arlécio, a Esté, nossa coordenadora do Ministério da Educação Cristã, a Lídia, a diretora, que proporcionou que este livro pudesse estar sendo compartilhado nessa aula. É um livro Correspondências da Ásia, um livro que fala baseado no estudo das 7 igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, baseado especialmente na Bíblia. Então, que bom poder compartilhar com você mais uma aula. Hoje, 26 de julho, domingo especial, nós estamos aqui na nossa 11ª aula, mas eu quero compartilhar com você, portanto, a continuidade da aula passada. Na aula passada nós falamos sobre o capítulo 9 do livro Correspondências da Ásia, cujo tema é: a nossa força nada faz, mas o nosso Deus socorro traz. Baseado na estrofe, parte do hino Castelo Forte, de autoria de Martim Lutero. E que bênção poder compartilhar. O tema do capítulo do livro é baseado em Apocalipse capítulo 3, versos 7 ao 13. Nós lemos a semana passada. Eu vou resumir um pouco a leitura, porque a gente vai lendo durante o nosso estudo aqui. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Falamos domingo passado sobre a igreja de Filadélfia, o panorama da cidade. Falamos sobre quem envia a carta, que é o santo, verdadeiro, soberano, o Deus que conhece, que tem as chaves, que abre e fecha. Falamos também sobre o que Deus fez com aquela igreja, né? Que ela era pequena, mas ela guardou a palavra, ela confiou em Deus, no Senhor, e ela ainda não negou o nome do Senhor. E, por conta disso, Deus abriu portas para aquela igreja. Nós vimos passagens da Bíblia acerca de Paulo, falando de quantas portas Deus abriu para ele. Deus tem aberto portas na sua vida, tem aberto oportunidades para você compartilhar esse evangelho a outras pessoas. Portanto, agora nós vamos continuar, e desta feita nós vamos falar sobre a aflição da igreja de Filadélfia. Não bastasse, a igreja não tinha só as alegrias, né? Ela tinha também alguns momentos de aflição. Veja você que nós vamos ler esse texto baseado em Apocalipse 3, os versos 9 e 10. Agora, é importante lembrar, uma vez, eu já passei muitas lutas na minha vida, muitas adversidades. Uma coisa que me chamava muita atenção, e eu detestava essa frase. Passava lutas, dificuldades que eu passava, Deus sabe de tantas. E alguém dizia para mim assim: mas só tiram pedras nem árvore que dá fruto. Irmãos, eu já não aguentava mais ouvir essa frase. Era insuportável. Até que a gente vai lendo a Bíblia e vai entendendo que é isso mesmo. E eu fiz questão de colocar aqui que, apesar de Deus ter aberto portas para aquela igreja, Satanás também logo se encarrega de abrir as portas da perseguição, da adversidade. Está na Bíblia, faz parte. E é isso que a gente vai entender aqui, o que Deus está falando através disso aqui. Quando a igreja caminha na submissão a Deus, quando a igreja caminha na verdade, quando a igreja caminha no evangelho genuíno, Satanás logo se encarrega de aparecer para ela cara a cara. O texto de Apocalipse 3, versos 9 e 10 diz assim: veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás. Que duro, hein? O que se dizem judeus, mas não são. Mas são mentirosos. Duro. Farei com que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra. Olha lá no verso anterior, diz que a igreja guardou a palavra da minha exortação, a perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está por vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Interessante que nessa cidade existia um grupo de judeus. Eu estou falando o que está na Bíblia, a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Tinha um grupo de judeus que eles diziam que os cristãos daquela cidade de Filadélfia
os discípulos de Cristo daquela igreja, eles não eram salvos. Porque eles acreditavam, os judeus, que só seria salvo se as pessoas fossem descendentes de Abraão. Os judeus, eles pregavam isso. Então, lá na cidade de Filadélfia, tinha uma comunidade de judeus que eles se reuniam para adorar, entre aspas. E quando eles se reuniam para adorar, eles criticavam, eles zombavam, inclusive eles perseguiam os cristãos que seguiam a Cristo na igreja de Filadélfia. E esse grupo está sendo dito aqui pelo Salvador. O Salvador está falando sobre ele. Olha o que o Salvador diz. Vejam o que farei com aqueles, verso de número 9, Apocalipse 3, verso 9. Com aqueles que são da sinagoga de Satanás. E que dizem judeus, mas não são. São mentirosos. Eles eram um grupo de pessoas perseguidoras. Eles professavam a fé em Deus e diziam que eram seguidores de Cristo, mas eles mentiam. Que coisa terrível, irmãos. E os discípulos de Cristo colhiam um grande prejuízo. Por quê? Porque eles eram difamados por esses da sinagoga que Cristo chama de Satanás. Cristo sabia de tudo isso. Até porque Cristo mesmo estava fora da sinagoga. Cristo não era daquela sinagoga. Cristo não era adorado naquela sinagoga. E aí, meus irmãos, a religião daqueles judeus era uma religião sem reconciliação, uma religião sem regeneração, uma religião sem recomeço, sem arrependimento. E uma religião sem regeneração é uma coisa terrível. É difícil até. Ter uma vida de zelo religioso sem salvação é a pior coisa que alguém pode manter. Ter uma vida como aqueles fariseus diziam, nós temos. O rapaz disse, olha, vende tudo, eu já faço tudo, eu obedeço pai e mãe. Então Jesus disse, então o teu coração está no dinheiro, porque não adiantava ter uma devoção numa religião se o coração dele não estava de fato devoto ao Jesus, ao Salvador. Então, uma religião, irmãos, que manter uma tradição, mas sem vida, é terrível. Ser zeloso religiosamente é bom, mas sem vida não flui, não vale. Meus irmãos, viver sem relacionamento com Deus é a mesma coisa de dizer teologia sem graça. Eu sou um grande teólogo, eu estudei muito teologia, mas não tem vida com Deus. Teologia sem graça, para quê? Todo mundo está estudando teologia por aí. Tem tanta gente fazendo teologia, muito bom. Mas sem graça, vai ser apenas mais um teórico, mais um conhecedor. E de conhecedor, tem muita gente. Mas em se tratar de relacionamento com Deus, não basta. Eu preciso ter relacionamento com Deus para que eu possa conhecer algo. Não adianta nada eu conhecer sem ter relacionamento com Deus. Por isso, meus irmãos, na verdade, Jesus está dizendo, olha, eu vou proteger vocês. E que maravilha. Saber que na hora da tentação, saber que na hora da perseguição, saber que na hora da adversidade, que breve chegaria àquela cidade, Cristo garante, os meus discípulos não. Eles não passarão por isso. Eles não passarão por isso. A palavra de Deus diz que Cristo havia dito a Esmirna que esta sofreria perseguição. Mas a Filadélfia, que Cristo garante, a palavra, guardarei da hora da provação. Enquanto para Esmirna, Jesus disse, você vai passar na provação, porque está pecando. Para a fiel igreja de Filadélfia, Cristo disse, você não enfrentará a provação. Que bênção, que coisa boa, meus irmãos. Filadélfia, a essa igreja está garantido o livramento. Para essa igreja, Cristo está protegendo. Para Esmirna, perseguição. Quem consegue entender a soberania de Deus? Às vezes as pessoas querem questionar Deus pelas coisas que Ele faz, pelas decisões que Ele toma. Ele é Senhor, Ele é soberano, o Senhor é inquestionável. A mente humana nossa é tão pequena, tão miúda, tão pífia, que a gente fica perguntando, mas Deus faz isso, faz aquilo. Deus é soberano, deixa Deus ser Deus.
Meus irmãos, eu poderia dizer, eu gosto de dizer que a soberania de Deus ela é misteriosa e até estranha. Porque falava de tantos detalhes da soberania de Deus inquestionável. E, meus irmãos, nós já vimos nesta igreja de Filadélfia, que a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha dinheiro. Filadélfia não tinha dinheiro. Éfeso tinha riqueza, Filadélfia não tinha riqueza. Éfeso tinha um grupo seleto de obreiros, de pregadores, Filadélfia não tem. Éfeso tinha filosofia, e a igreja de Filadélfia não tinha filosofia. Esta é uma realidade. Filosofia, essa filosofia mundana, não o estudo da filosofia, a filosofia mundana não combina com discípulos de Jesus Cristo. Qual o compromisso de Jesus com a igreja de Filadélfia? Muito bom. Cristo agora fala para a igreja, Cristo envia uma mensagem para a igreja. É como se ele estivesse dizendo, fique tranquilo, fique firme, só mais um pouquinho, eu vou vir, eu vou ajudar vocês. Cristo virá em breve. Ele se compromete em dar bênçãos para aquela igreja, para a igreja que vencer as pedradas de Satanás, para a igreja que vencer as acusações de Satanás. Versos 11 e 12, a palavra Apocalipse 3, versos 11 e 12 diz o seguinte: venho em breve. Então segura as pontas, segura um pouquinho, eu venho em breve. Retenha o que você tem, segure o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Escreverei nele o meu nome, o nome da cidade do meu Deus. Aliás, escreverei o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, segundo, e terceiro, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu, e também escreverei o meu nome nele. Apocalipse 3, versos 11 e 12. Que compromisso, hein? Aqui está o compromisso do Senhor. Nos garante vida eterna, nos garante convicção irrestrita e absoluta vitória. Eu estarei com vocês. Deus está com você na luta? Deus está na sua batalha em família? Na sua adversidade, no trabalho, Deus está contigo? Você está se desesperando porque você perdeu a graça do Salvador? Pois saiba que se você se manter fiel, o Senhor estará com você nas horas mais difíceis, diz o texto. Ser coluna da morada eterna. Que coisa, diz o texto. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. Coluna é símbolo de segurança, símbolo de firmeza. Esta igreja, esse prédio, fora construído sobre colunas. Fala de firmeza, fala de segurança. Quando tudo desmorona, quando tudo se abala, lá está a coluna, forte e de pé, firme e inabalável. Não pode derrubar uma coluna tão facilmente. Não é fácil derrubar uma coluna. Jesus está dizendo, eu vou colocar você em uma coluna forte. Eu venho contando aqui a história de um casal, de que a casa caiu numa chuva torrencial, eram membros da igreja que eu era pastor, e depois você lê lá no livro. Então, meus irmãos, Jesus continua dizendo, como se não bastasse ser coluna, ele diz, eu vou gravar o nome de vocês, essa coluna vai ficar firme ali. Ele diz, essa coluna dali jamais sairá. Porque quem é o construtor, e 1 Pedro fala muito bem desse edifício que está sendo construído, o construtor é o próprio Cristo, ele é a pedra de esquina, é sobre ele que essa coluna está sendo edificada. A igreja é a coluna, você é a coluna do Senhor. Então nós estamos sobre essa pedra firme, inabalável, e não vai ser removida dali. O que Cristo está dizendo para aquela igreja? Eu sei que vocês sofrem com constantes abalos sísmicos. Lembra da aula anterior? Eu sei que você sofre de constantes abalos sísmicos. Eu sei que vocês sofrem com um fogo que destrói tudo. Mas vocês estão sendo construídos, uma igreja espiritual, numa coluna que nada vai abalar vocês. Não há força suficiente de um terremoto para abalar a fé dos que são obedientes ao Senhor, dos que não negam o nome do Senhor. Meu irmão, você não nega o nome do Senhor? Pois saiba, você é coluna inabalável.
No seu trabalho você é zombado pelos seus colegas, criticado com piadinha dos seus colegas, você é firme no propósito de Deus, você é coluna do Senhor. Você, mulher, é serva de Deus no trabalho, não cai na tentação das coleguinhas, você é coluna do Senhor. Você não vive com fofoca, com conversa no seu trabalho, você é coluna do Senhor. Quem é você no seu trabalho? Quem é você fora da presença de Deus aqui, da igreja? Você tem que estar na presença de Deus todo o tempo, todo instante. Portanto, meus irmãos, aqui está a palavra do Senhor. Jamais será abalado. Lembra do terremoto em 17 depois de Cristo que abalou a cidade? Jesus está dizendo para essa igreja: vocês não serão abalados. O diabo pode promover terremotos espirituais, sacudir a tua vida, você não vai ser destruído, porque você é coluna do Salvador. Amém, meu irmão? Então, meu querido irmão, minha irmã, por menor que fosse o tremor, saía correndo da cidade as pessoas gritando. Cristo nos afiança, Cristo nos garante que nunca deixaremos a presença de Deus. Ele diz: vocês não serão destruídos nos abalos dessa vida. Não. Eu quero falar agora com você sobre esses 3 nomes. É bem curioso isso aqui. 3 nomes. Depois do terremoto de Filadélfia, essa cidade foi batizada. No primeiro terremoto, essa cidade foi batizada de um novo nome, depois que ela foi reconstruída. Tibério, imperador romano, ele foi generoso com a cidade, liberou dinheiro, liberou impostos para que ela pudesse ser reconstruída, e ela foi reconstruída. Ele enviou uma ajuda financeira, apesar de não querer os impostos financeiros, ele enviou uma ajuda financeira para aquela cidade. Ela foi construída, construída. Por volta do ano 90 depois de Cristo, que coisa curiosa, 90. Se a revelação de Apocalipse depois do ano 90, e a gente crê que foi, então se 90 depois de Cristo, em gratidão ao imperador Tibério, porque deu dinheiro, porque liberou os impostos, tal, aquela cidade recebeu um novo nome, chamado de Nova Cesareia, em homenagem a Tibério. Então ela era Filadélfia, ela foi destruída. Em 90 ela recebeu um novo nome, Nova Cesareia, ou seja, nova cidade de César imperador. Então Tibério era imperador da linhagem de César, né? Então era uma homenagem ao César. Nova Cesareia quer dizer cidade de César. Essa cidade recebeu esse nome. E mais tarde, no período de Vespasiano, quando Vespasiano foi imperador, que governou tudo, essa cidade recebeu o nome de Flávia, que era uma forma feminina, uma variação do nome feminino do imperador Flávio Vespasiano. Então as pessoas queriam homenagear essa cidade. Filadélfia foi destruída. Na reconstrução deram o nome de Nova Cesareia, ou seja, cidade de César. No tempo de Vespasiano, o imperador, ela recebeu o nome de Flávia, uma variação do nome feminino de Flávio, do imperador. Ou seja, ela recebeu 3 vezes 3 nomes. Filadélfia, por causa do amor do irmão. Segundo, cidade de César, em homenagem a Tibério, imperador. E terceiro, Flávia, cidade Flávia, homenagem ao imperador Flávio. E aqui, Cristo se compromete. Que coisa fantástica, irmãos. Cristo diz: escreverei, versos 11 e 12. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. O Senhor aproveita a informação cultural daquela cidade e diz: vem cá, eu sei que vocês são tidos que tem 3 nomes, né? Cidade que tem 3 nomes. Uns, não, eu prefiro ser chamado de Filadélfia. Ah, você é de Filadélfia? Não, eu sou de Nova Cesareia. Não, outros, não, eu prefiro ser chamado de Filadélfia. Não, agora nós somos de Flávia, cidade de Flávia. Mas Jesus disse: olha, vocês vivem discutindo, não é isso? Para que nome vocês têm? O Senhor escreve seu nome. O Senhor escreve o nome dos seus servos como se estivesse marcando animais. É isso mesmo. Que coisa, pastor. Animais, isso. Porque isso era um sinal de posse. A expressão grega da palavra escreverei nele é eu marcarei ele. Eu selarei ele. Eu vou selar, eu vou marcar.
É um sinal de posse. Quando um animal é de posse de alguém, isso é muito comum. Eu fui criado nos tempos de roça, mete o ferro lá, queima o couro do boi com as iniciais do dono. Oh, meu pai do céu, isso aí é coisa comum. Isso aí significa posse, você é meu. Isso é muito complexo, porque a gente sempre vive no mundo, desse mundo agora, dessa pós-modernidade, da ideologia, do relativismo, que eu posso fazer tudo. É importante saber que nesse tempo, isso mexe com os brios humanos, mexe com a humanidade, e esse tempo do feminismo, dessa bagunça toda que contraria a soberania de Deus, é importante a gente saber, nós somos sim propriedades de Cristo. E nós somos propriedades mesmo. A palavra hebraica, a palavra grega para a expressão servo, que está na tradução bíblica, servo, ali é escravo mesmo, originalmente é escravo. Logo, nós somos escravos do Senhor. Como assim, pastor? Ele nos comprou. Eu e você pertencíamos ao reino das trevas, mas Ele nos comprou. Ele foi lá e comprou, são meus. Só que nós somos escravos do Salvador. Não de um algoz que nos obriga, mas de um Salvador. Portanto, nós estamos debaixo de um domínio do nosso Cristo. E aqui ele diz, eu escreverei meu nome. Eu vou cravar meu nome em vocês. E aí o povo dizia, é Filadélfia, Nova Cesareia, é Flávia. Jesus aparece dizendo, eu vou dar a vocês 3 nomes. Receber o nome de Deus significa pertencer a Ele. Você pertence mesmo ao Senhor? Você não tem problema de ser reconhecido como propriedade de Deus? Você não tem medo disso? Porque isso é muito bom. Nós somos de um Redentor. Nós pertencemos a Ele. Glória a Deus. Como se não bastasse receber o nome, Cristo disse, eu vou receber, vocês vão receber, não é o nome de Cesareia, olha que coisa gloriosa, não é nome de Flávia, não é nome de Filadélfia, vocês vão receber o nome do meu Deus, que é a Nova Jerusalém. Então agora nem Nova Cesareia não, vocês serão Nova Jerusalém. Que coisa, irmãos, gloriosa para esse povo. Diz o texto que os vencedores receberão plena cidadania, não de Filadélfia, não de Nova Cesareia, não de Flávia, mas da Nova Jerusalém. Você se reconhece cidadão da Nova Jerusalém? Cujo nosso presidente é o Senhor? Cuja nossa devoção única é sobre o Senhor? Tem tanta gente brigando hoje, irmãos, por causa de PT, de Bolsonaro, por causa disso e daquilo. Você precisava aprender que você pertence ao Salvador. Você não pertence a Lula. Quem é Lula para te comprar, meu irmão? Você não pertence a Bolsonaro. Quem é Bolsonaro para te comprar, meu irmão? Você não pertence a partido nenhum. Você pertence ao Salvador. Você é da cidade celestial. Você é cravado em você. O selo do Espírito Santo está no seu coração como propriedade do Senhor. Então não brigue por essas coisas, não. Não discuta por essas coisas de política, quem é bom, quem não é bom. Bom é Deus, meus irmãos. E o texto disse que aqueles discípulos, eles eram removidas do meio dele todas as tristezas e dor. E eles terão acesso à água da vida, comerão da árvore da vida, servirão a Cristo, verão a face do leão, reinarão com ele, jamais serão molestados. Apocalipse 21, verso 22 fala sobre isso. O Senhor disse, eu escreverei sobre ele o meu nome. Melhor do que ter o nome da Nova Jerusalém, diz a palavra, você vai receber o meu nome, você vai ter o nome de Cristo, meu irmão. Quando chegarmos no céu, nós o conheceremos como Ele é. E lá não vai ter um grupo de crente do PT. Lá no céu não vai ter um grupo de crente de Bolsonaro. Graças a Deus por isso. Eu até espero que Bolsonaro e Lula estejam lá no céu. Nós oramos para isso, para que eles sejam redimidos, para que eles encontrem a salvação. Mas a gente está vendo tanta luta nesse tempo que está vendo a hora do povo perder a graça por causa de gente, por causa de homem. Lá no céu não vai ter um grupo do PT, um grupo de Bolsonaro. Lá no céu vai ter uma igreja unida, uma igreja única, a Nova Jerusalém, cujo nome vai ser nós, vamos receber o nome do nosso Cristo. Quem é você? Sou do grupo de Cristo. Quem é você? 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 Do grupo de Cristo. E você? Do grupo de Cristo. Nós somos do grupo do Salvador.
Não temos grupo político. Aliás, engana-se quem acha que a igreja do Senhor tem partido. Alguns da igreja podem votar em A ou em B. É uma liberdade de cada um. Mas a igreja não tem compromisso com político. A igreja tem compromisso com o seu Cristo. Você vai receber o nome dele. Oh, meus irmãos, que bênção. 3 nomes. Você vai receber o nome de Deus, o nome da cidade e o nome de Cristo. Filadélfia chorando. Meu filho, você não é nem Filadélfia, nem é Nova Cesareia, nem é Flávia. Você é de Cristo. Eu posso parafrasear para os nossos dias. Você não é de Lula, você não é de Bolsonaro, você não é do prefeito de cidade nenhuma. Você é do Cristo. Amém. E por fim, a advertência que Cristo faz para a igreja de Filadélfia. A advertência, pastor, essa igreja, ela foi advertida como? Tudo que foi dito aqui, nessa correspondência, igual às sementes preciosas, elas precisam cair na terra e produzir fruto, preparado pelo Espírito Santo. Esse fruto precisa germinar. Se nós não dermos ouvidos às palavras, não adianta de nada. Pois que adianta ouvir e não praticar? Jesus disse para aquela igreja, e eu espero que isso seja para você, meu irmão, na manhã desse dia, 26 de julho. Espero que seja para você, minha irmã, família de Deus, servos do Salvador em todo o mundo. A palavra de Deus diz, Apocalipse 3, verso 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui nós somos confrontados, mais uma vez, a prestar atenção especial às palavras de Cristo. Ele é o remetente, irmãos. Ele é o remetente. Por isso que eu fiz questão de, quando escrevi esse livro, usei o nome Correspondências da Ásia. Ele é o remetente. Ele é o que envia. Então, ele é que está falando. Precisamos dar ouvido às palavras de Cristo. E as palavras do Cristo precisam ser ouvidas. Sua mensagem é criticamente importante. Sinagoga de Satanás. Eu vou te fazer coluna de Deus. Aos da sinagoga, Deus vai punir. Aos da coluna de Deus, Deus vai estar presente no dia da provação. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele está dizendo algo para você? Nesses dias de estudo das 7 cartas, o Espírito tem dito algo a você? Família, pai, mãe, filhos, o Espírito te está dizendo algo a você? Nesse tempo de frieza brutal do mundo, o Espírito Santo tem dito algo a você, meu irmão, minha irmã? Ele está falando para você alguma coisa? Ele está te dizendo algo? Pois o que ele está dizendo, o que está ardendo do Espírito Santo no teu coração, sem dúvidas nenhuma, é Deus dizendo, ouça, não adianta, é preciso praticar. Acreditar num Deus grande abre grandes portas. Eu penso que somos limitados apenas pelo tamanho do nosso Deus. Não importa quão pequena seja você, meu irmão, quanto pequeno seja você, quanto pequena seja a igreja, quanto fraca sejam vocês, não importa. Deus sempre opera suas maiores obras através de seus mais fracos e obscuros instrumentos. Paulo disse aos Coríntios, para o mundo nós somos a escória, para o mundo nós somos o lixo, mas para Deus nós temos muito valor. Nós temos muito valor para o Senhor. Ele usa pequenos para confundir os grandes. E orienta Paulo aos Coríntios. Trabalhamos arduamente com as nossas próprias mãos, disse Paulo. Quando somos amaldiçoados, nós abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos
amavelmente. Até agora, nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Não importa o quão pequeno você possa ser, meu irmão, minha irmã, creia no Deus grande. Creia no Deus e Ele se revelará a você. Se nós olharmos para trás, nós vamos ver na nossa trajetória as lutas que enfrentamos. E aqui está Deus dizendo a Filadélfia: eu sei que tem pouca força, mas eu coloquei diante de você uma grande porta. Eu sei que você não negou a minha palavra. Eu sei que você vai passar por tribulação, mas eu vou estar contigo. Eu vou ser você é coluna, você vai ser marcado, você é meu. Você vai ter o nome da cidade de Deus, o nome de Deus e o nome do Filho de Deus. Você é propriedade de Deus. Meu irmão, o capítulo do livro Correspondências da Ásia, capítulo 9, começou com o tema: a nossa força nada faz. De fato é assim. Somos incapazes de resolver coisas que estão além do nosso alcance. Mas a palavra do título diz: mas o nosso Deus socorro traz. Que o Deus dos céus traga socorro para a sua vida. Que o Deus do céu traga socorro para o seu coração. Se você está afastado, se você está desanimado do Senhor, se você está desanimado de Deus, se você acha que porque está passando lutas, olhe para Filadélfia, uma igreja com lutas, terremoto, dificuldade, passando problemas, mas Deus apareceu para ela, não deu a ela um problema, disse a ela: Filadélfia, eu estou contigo, você é minha, eu vou gravar meu nome em você, eu vou gravar você é coluna, você é firmeza, não se abalará. Confia no seu, meu irmão, minha irmã, família, casais, confie no Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Vamos orar. Feche seus olhos, curve sua cabeça, se você puder, nessa manhã de domingo. Senhor, livra-nos do erro da soberba, da murmuração, da vaidade. Ensina-nos, ó Deus, a caminhar na direção certa, na tua direção, Pai. E quando tudo à nossa volta parecer desabar, parecer ser tremida pelo terremoto, destruída, quando tudo parecer cair, nos fortaleça em Ti, nos fazendo colunas do Teu templo, da Nova Jerusalém. Obrigado, Senhor, porque na nossa pouca força o Senhor tem nos dado uma grande esperança, e a grande porta é Jesus Cristo, aquele que tem as chaves, que abre e ninguém fecha. E Ele abriu os tesouros do Teu reino para que nós tivéssemos a liberdade da salvação e da alegria. Eu oro pela vida de todos que me ouvem e que serão tocados pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Muito obrigado por esse tempo que você nos acompanhou. Daqui a pouquinho, logo mais, às 10h10, culto da Igreja Batista do Barro Preto, culto dominical. Você vai ouvir uma palavra de Deus, você vai ouvir a pregação do Evangelho, excelentes louvores, e vai ouvir Deus falar ao seu coração. Deus abençoe. Não perca o culto, logo mais às 10h10. Deixa aí já no YouTube, no canal da igreja, procure aí. E se você quiser conhecer mais sobre a igreja, basta baixar o aplicativo da igreja. Lá na sua loja, do seu celular, você baixa lá IBBP. Você vai encontrar um aplicativo lindo com todas as informações. Inclusive, as aulas estarão lá para você ter acesso através do aplicativo. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Até domingo que vem.